A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Voltamos com mais um dia da campanha de 21 dias. Aprenda a depender de Deus. Nós estamos no 19º dia e hoje o tema é Deus trabalha no tempo da espera. Os filhos de Deus estão em algum momento da sua fase cristã e nós vamos falar sobre este assunto hoje, que faz parte da campanha para você aprender a depender de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré, Deus Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós dependemos inteiramente de Ti, nós somos Teus, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, Deus. Esteja cuidando de nós o tempo todo. Vai adiante de nós, quebrando as correntes, tirando os espinhos, despedaçando todo o mal, Deus. Cuida de nós. Nós estamos debaixo das tuas asas, nós estamos debaixo do teu abrigo. Aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós descansamos em ti, Senhor. Tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus, Trindade Santa. Nós estamos aqui para aprender mais de ti. Nos revela a tua palavra. Descauteriza a nossa mente, que a nossa mente esteja cativa somente a Jesus Cristo de Nazaré. Lava o nosso coração. Nos revela a tua palavra, nos faz entender e guardar a tua palavra nas profundezas do nosso ser. Nos ensina a praticar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Então vamos lá, o tema de hoje, Deus trabalha no tempo da espera. Olha o que diz Isaías 64:4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha pelos seus filhos. Cada filho de Deus vive uma fase diferente na sua caminhada cristã. E Deus trabalha em todas essas fases, certo? Então vamos lá. Tem filhos de Deus que estão no começo da caminhada cristã. Então eles têm que conhecer quem Deus é e experimentar do seu amor, como eu já falei aqui. Você precisa se aproximar de Deus querendo saber quem Deus é, experimentar do amor de Deus, porque Deus é amor. Primeiramente, Ele quer revelar a você quem Ele é, Ele quer se apresentar a você, entende? Então, Ele é o Deus do amor, Ele é o amor, Ele quer se apresentar dessa maneira. Então, você precisa se aproximar dEle querendo conhecer quem Ele é, e Ele é amor. Nessa fase, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus ensina os seus filhos a confiar nele, porque o amor de Deus nos cura, o amor de Deus quebra cadeias, quebra fortalezas. Jeremias 31:3 diz: O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Deus nos atrai no passado, no presente e no futuro. Deus continua atraindo a Ele. A palavra do Senhor diz em outras versões que Deus nos atrai com cordas de amor. Ele nos atrai, o amor dele nos atrai. E nós temos que ser atraídos por Deus pelo amor dele. Nós temos que nos aproximar de Deus querendo conhecer o amor dele, querendo experimentar do amor dele. 1 João 4,16 diz: Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Então você conhece o amor de Deus e você aprende a confiar no amor de Deus. Salmo 147:3 diz: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus derrete a pedra do nosso coração, descauteriza a nossa mente, nos cura e cuida das nossas feridas. João 8,36 diz: Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, o amor de Deus nos liberta. O amor de Deus quebra cadeias espirituais, quebra cadeias emocionais, descauteriza a nossa mente. 2 Coríntios 5,17 diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então isso aqui é resultado do amor de Deus. Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos conectados à Trindade Santa, experimentamos do amor de Deus, nós nos tornamos nova criação. Por quê? Quando aprendemos a amar Deus, aprendemos a obedecer a sua palavra. E a obediência à palavra de Deus renova a nossa mente. A renovação da nossa mente nos faz novas criaturas.
E surgem coisas novas na nossa vida. Por quê? Você começa a obedecer à palavra de Deus. Você começa a plantar coisas novas e boas na sua vida. E isso vai trazer uma nova colheita para a sua vida. Então, coisas novas surgem na sua vida. Oséias 6,3 diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, nós temos que conhecer Deus, buscar Deus. Entre no seu quarto. Torne-se filho de Deus. Aceite Jesus Cristo de Nazaré na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida. Confesse com a boca e creia com o seu coração na Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Torne-se filho de Deus. Creia que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor e Salvador. E ali comece a conhecer a Deus. Se esforce por conhecer Deus. Tenha o nosso esforço. Tenha o nosso esforço, principalmente no começo. Peça para Deus: Senhor, me ensina a amar ficar na tua presença. Me ensina a amar ficar aqui perto de ti, Deus. Me ensina a conversar contigo. Me ensina a rasgar a minha alma diante da tua presença. Como é que Deus trabalha nessa fase que você está conhecendo o amor dele? Deus revela seu amor. Ele cura feridas, ele quebra correntes e ele ensina os seus filhos a caminhar com ele e na presença dele. Agora, tem filhos de Deus que está na segunda fase, a fase de conhecer e obedecer a palavra de Deus. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, assim, não adianta dizer que ama a Deus. Você, de fato, sabe que ama a Deus quando você decide obedecer a palavra de Deus. Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Não adianta apenas ouvir a palavra. A palavra, ela é prática. A palavra, ela é prática, você precisa praticar. Se você pratica, você começa a ver a palavra de Deus se tornando real na sua vida, à medida que você vai praticando a palavra de Deus. Josué 1,8 diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, então você prosperará e será bem-sucedido. Meditar na palavra de Deus é pensar. É refletir sobre a palavra de Deus. Então, o que acontece? Quando eu falo pra você assim, você tem que meditar na palavra de Deus, na presença da Trindade Santa. Chamar a Trindade Santa, o Deus do amor. Eu quero receber a revelação da palavra de Deus, do Deus do amor, da Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Você vai receber a revelação do Espírito Santo da palavra. Então, quando você medita, você usa o seu cérebro. Você usa a sua mente para meditar na palavra de Deus. De dia e de noite. Então, você está ali constantemente pensando sobre a palavra de Deus e você vai ter dúvidas, você vai ter questionamentos, você vai interpretar da sua maneira. Então, é no momento que o Espírito Santo está ali para tirar as suas dúvidas e também para te revelar a palavra de Deus, tirar suas dúvidas e não deixar que você interprete da sua maneira. Então, quando você medita na palavra de Deus e obedece, você prosperará e será bem-sucedido. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, a palavra de Deus é lâmpada, ela ilumina os teus passos, ela ilumina o teu caminho. Você sabe que, de fato, o teu caminho é um caminho de luz, primeiro quando você se torna filho de Deus. Você se torna filho de Deus. Então, Jesus nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, você sabe que você está continuando, que você está, de fato, andando no caminho de Jesus. Por quê? Quando você obedece a palavra. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, Jesus é luz e ele é o verbo, ele é a palavra. Como é que você sabe que você está andando no caminho de Jesus? Quando você obedece a palavra, porque a verdade, a palavra é luz. João 8, 31, 32 diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então é a obediência à palavra de Deus, permanecer firme na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, que nós nos tornamos verdadeiros cristãos. E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus nos liberta, descauteriza a nossa mente, renova a nossa mente, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como Deus trabalha nessa fase? Ele ensina, então, essa fase de obediência à palavra de Deus. Deus vai nos ensinar, vai nos corrigir, vai nos exortar, vai nos disciplinar e vai formar o nosso caráter. A palavra de Deus forma o nosso caráter. A palavra de Deus renova a mente dos filhos de Deus. Então vamos lá, tem filhos de Deus que já está na terceira fase. A terceira fase é a fase de quebra de maldições e libertação. A Bíblia ensina que Cristo nos libertou da maldição do pecado e da condenação. Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Então assim,
O mundo está debaixo de maldição, devido ao pecado de Adão e Eva da desobediência. Está debaixo de maldição. O pecado nos afastou de Deus. Então, Jesus Cristo de Nazaré nos reaproxima de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos nos tornar filhos de Deus, acreditar na Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré, Deus Espírito Santo. Acreditar que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor e Salvador. Nos curvarmos, nos rendermos, confessar e nos rendermos ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Então, o que acontece? Ele levou as nossas maldições na cruz. Ele disse, está consumado. A maldição foi quebrada na cruz, mas você precisa tomar posse. Primeiro, reconhecendo. Segundo, o que Jesus Cristo de Nazaré conquistou na cruz para nós? Ele conquistou a salvação. Ele conquistou a quebra de maldições e ele conquistou o plano que Deus tem para a tua vida. Mas você precisa tomar posse. Primeiramente, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo de Nazaré, reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo, você precisa... O que Jesus Cristo de Nazaré conquistou na cruz faz parte do reino de Deus. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Então, você precisa se esforçar. Por isso que você precisa fazer campanha de quebra de maldição. 21 dias de campanha de quebra de maldição. E aí, eu tenho um vídeo aqui no meu canal. Se você colocar lá no YouTube, @GlauciaBarretoOficial, tem lá um vídeo chamado assim, Jesus Cristo de Nazaré é o Deus de milagres. Tem uma parte desse vídeo que eu te ensino como fazer a quebra de maldições. Você precisa fazer. Por quê? Você está conquistando o reino de Deus por esforço. Você está conquistando o que Jesus Cristo de Nazaré conquistou na cruz para você. Por quê? Porque tem pessoas que dizem assim, não, eu já aceitei, tá quebrado. Não, você precisa conquistar o reino de Deus. Você precisa conquistar essa dívida que foi rasgada, você precisa conquistar. Por quê? Quando você faz campanha de quebra de maldições, você está descauterizando a sua mente. Você está forjando o teu caráter. Você está mudando os teus pensamentos, os teus sentimentos, a tua maneira de olhar para você, de olhar para a vida, as tuas palavras. Então, algo espiritual e emocional acontece com você. O fogo de Deus te consome quando você faz quebra de maldição. Você está conquistando o reino de Deus por esforço. Você precisa fazer isso para que a sua mente seja renovada e você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Colossenses 2,14 diz, ele cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Removeu-a, pregando-a na cruz. O cancelamento da dívida do pecado. A dívida, ou seja, nós estamos debaixo de maldição, morte eterna, condenação eterna, o lago de fogo, o inferno. Então Jesus cancelou a dívida, nós temos que tomar posse disso. A quebra de maldições é para você tomar posse desse cancelamento, para que a sua mente seja renovada, para que a sua mente seja descauterizada. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. Então, se você está em Cristo, você é nova criação. Se você está em Jesus Cristo, você obedece a palavra de Deus. Se você quebra a maldição, você faz campanha de quebra de maldição, você vai se tornando uma nova criação, devido à obediência à palavra de Deus, devido à renovação da sua mente. João 8,36, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, a quebra de maldições faz você ter certeza que Cristo te libertou e que você é livre. Romanos 8,1, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando você faz quebra de campanha de maldição, toda dúvida que você tem de que você é um condenado ou não cai por terra quando você faz campanha de quebra de maldição. Então, como é que Deus trabalha nessa fase de quebra de maldições? Deus quebra cadeias espirituais, cadeias emocionais, Ele renova a tua mente. Ele renova a sua mente. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai as vossas mentes para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Ele estabelece uma nova identidade em Jesus Cristo de Nazaré. Você nasce de novo. Vamos lá. Tem filhos de Deus que estão na fase de receber a revelação do plano de Deus para suas vidas. Então, Jeremias 29,11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então, Deus tem um plano para cada ser humano. Tem filhos de Deus que já estão nessa fase de receber a revelação do plano de Deus. Quem vai te dizer em qual fase você está da sua caminhada cristã
É o Espírito Santo de Deus. Por isso que você tem que ter caminhada cristã. Você tem que buscar Deus, conversar com Deus, aprender a ouvir a voz de Deus. E isso se dá através de comunhão. É com o tempo, você vai buscando, até que Deus fala com você. Provérbios 3, 5 a 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então reconheça, entrega todas as áreas da tua vida para Deus, sem reservas. Entrega todas as áreas da tua vida e Deus vai endireitar. Ele vai te mostrar, Ele vai te falar no momento certo. Ele vai te falar. Tem pessoas que já estão nessa fase de Deus te falar como Ele vai endireitar a tua vida por completo. Salmos 32, 8. Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Então, nessa fase de você receber a revelação de Deus sobre o plano que Deus tem para a sua vida, Ele vai te instruir. Ele vai te ensinar como você deve caminhar, qual caminho você deve seguir. E Ele vai te aconselhar e cuidar de você. Você vai ter essa certeza que Deus está cuidando de você. Como Deus trabalha nessa fase? Ele revela o propósito que Ele tem para a tua vida. Ele revela o plano que Ele tem para a tua vida. Ele te confia uma missão. Ele direciona escolhas. Ele te direciona qual a escolha que você tem que fazer. E Ele prepara os seus filhos para o futuro. Então é isso que acontece nessa fase. Tem filhos de Deus que já está na fase de esperar o cumprimento da promessa. Está na fase de espera. Você já sabe o que Deus tem para você. Ele já te revelou, Ele já te contou o plano que Ele tem para tua vida. Então você está na fase de espera. A fase de espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. É tempo de se preparar. Não é ficar sentado no sofá esperando a promessa chegar, não. Tempo de espera da promessa, você já sabe qual é a promessa, você está na fase de tempo de espera, você continua caminhando com Deus, você continua recebendo a direção de Deus, o que você tem que fazer enquanto você aguarda a promessa. Por isso que Ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim, sem mim nada podeis fazer. Você precisa continuar conectado a Jesus Cristo de Nazaré para que Ele te diga o que você tem que continuar fazendo enquanto aguarda a promessa. Isaías 40, 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. As nossas forças são renovadas quando nós esperamos no Senhor. Então, se você está aguardando promessas, você tem que esperar no Senhor. Porque o Senhor renova as suas forças, porque não é fácil esperar o cumprimento de promessas. Muitas vezes o coração desfalece, então você precisa estar conectado em Deus para que Ele renove as tuas forças continuamente. Salmos 27, 14 diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então você precisa esperar em Deus. A palavra do Senhor diz, feliz aquele que espera. Espera no Senhor, não te desanime. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que para se arrependa. Acaso promete e deixa de cumprir? Espera no Senhor, seja forte, renova suas forças em Deus. Coragem, tenha coragem, espera no Senhor. Tenha coragem de viver o que Deus tem para você, o que Deus já liberou sobre a tua vida. Abacuque 2:3 diz, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Os planos de Deus para a tua vida não se atrasam. A palavra do Senhor diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Oh, aleluias! Romanos 8:25 diz, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, você está esperando em Deus o que você ainda não vê, mas Deus já te disse o que Ele vai fazer na tua vida. Então, você aguarda pacientemente. Aguarda, espera em Deus, continue conectado à videira que é Jesus Cristo de Nazaré, que Ele renova as tuas forças. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio
colheremos se não desanimarmos. Então, não se cansa de fazer o bem, não murmure, não coloque Deus contra a parede para realizar na tua hora. Não queira nada do que Deus te disse que vai fazer na tua vida fora do tempo de Deus. Não queira nada do que Deus vai fazer na tua vida fora do tempo de Deus. Não queira nada do que Deus vai fazer na tua vida fora do tempo de Deus. Não nos cansemos de fazer o bem. Continue fazendo o bem. Continue fazendo o que Deus te pede para fazer. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não desanime. Continue firme na presença do Deus vivo. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Eclesiastes 9:10 diz: tudo o que vier à sua mão para fazer, faça-o com toda a sua força. No tempo da espera, Deus te dá missões para você cumprir. Então faça com toda a sua força. A palavra do Senhor diz: tudo o que for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Tudo o que for fazer, faça com amor. Tudo que Deus te pedir para fazer, continue fazendo. Ainda que as promessas não estejam cumpridas, faça o que Deus te pedir para fazer. Não desanime, continue conectada com Deus. Continue buscando o Senhor para Ele renovar as tuas forças. Continue buscando, confie em Deus. Coragem, tenha coragem de viver o que Deus tem para você. Como Deus trabalha nessa fase? De você estar aguardando a promessa. Você já sabe, Deus já falou para você os planos dele, a promessa dele. Então você está nessa fase de aguardar. Deus ensina paciência, perseverança, fidelidade. Continue fiel a Deus. E Ele continua guiando os filhos dele em sua rotina diária. Não murmure na tua rotina diária. Veja a graça de Deus na tua rotina diária. Veja o favor de Deus na tua rotina diária. Encha o teu coração de gratidão na tua rotina diária. Agora vamos lá. Tem filhos de Deus que estão na fase de estar um passo de viver as promessas de Deus. Chega o momento de avançar pela fé, confiando que Deus está diante de você. Números 13:30 diz: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Então Caleb tinha certeza que Deus estava diante dele, que Deus ia entregar a terra prometida. Oh, aleluia, tenha fé. Tenha fé, diga, subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Deus vai adiante de nós, quebrando as cadeias, tirando as correntes, destruindo todo o mal. Oh, aleluias. Deus é conosco. Deus está adiante. Continue perseverando. Continue na presença dos Deus vivo. Você está a um passo de tomar posse da tua terra prometida. Você está a um passo de tomar posse do plano que Deus tem para a tua vida. Você está a um passo de tomar posse das promessas do Deus vivo para a tua vida. Josué 1:9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Você precisa de força, da força de Deus em você. Você precisa ter coragem, acreditar que Deus é contigo para que você viva o que Deus tem para a tua vida. Hebreus 10:35-36. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Está chegando. Você está a um passo da promessa. Você está a um passo da sua terra prometida. Não abra mão da confiança que você tem no Deus vivo. Não abra mão da confiança que você tem na Trindade Santa. Não abra mão da confiança que você tem em Jesus Cristo de Nazaré. Você será ricamente recompensado. Você será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Precisam ter esperança no Deus vivo. Filipenses 3, do 13 ao 14 diz: esquecendo-se das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão adiante, prossigo para o alvo. Ei, não retroceda, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, prossiga para o alvo. Jesus Cristo de Nazaré é o teu alvo. Continue olhando para Jesus Cristo de Nazaré. Como Deus trabalha nessa fase? Ele fortalece a coragem. Ele te dá ânimo, Ele renova as tuas forças, Ele confirma as promessas e Ele chama seus filhos a darem passos de fé.
Tenha fé que Deus vai realizar, Deus vai cumprir. Continue fazendo a sua parte, continue fazendo o que Deus determinou que você fizesse. Continue fazendo aquilo que Deus disse para você fazer, porque você está a um passo da promessa. Vai se cumprir, amém? Agora vamos lá. Tem filhos de Deus que já estão vivendo as promessas. O que fazer nessa fase? O que fazer quando você já está vivendo as promessas de Deus? Mesmo depois da vitória, Deus continua trabalhando. Deus continua trabalhando nas nossas vidas. Deus continua trabalhando no nosso ser. Deus continua nos entregando missões para realizar em nome dele. Deus continua trabalhando. Deus continua sendo Deus. Deus continua no trono e nós continuamos de joelhos curvados diante do trono da graça, rendendo graças e louvores a ele. Deuteronômio 8,18 diz: lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Não se esqueça do Senhor quando você estiver vivendo as promessas de Deus para a tua vida. Não se esqueça que é Deus que cumpre promessas. Não se esqueça que é Deus que realiza o plano dele na tua vida. Não se esqueça que é Deus que te dá a capacidade de produzir riqueza. Não se esqueça do Senhor. Josué 21:45: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. O povo de Deus que se manteve fiel ao Senhor, todas as promessas que ele determinou se cumpriram. Salmo 126:3: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas nos traz alegria, nos traz contentamento, e nós temos que lembrar o tempo todo que foi coisas grandiosas que o Senhor fez por nós, que foi a mão poderosa do Senhor que fez por nós. Nunca se esqueça. Filipenses 1:6: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus começa uma boa obra em nós. E o cumprimento da promessa não significa que essa boa obra acabou. Não, essa boa obra que Deus começou em nós, ela continua até a vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Continue acessível, que seu coração continue acessível a Deus. Não endureça o teu coração por causa de cumprimentos de promessas. Não se esqueça do Senhor. Continue disponível para tudo aquilo que Deus quer realizar na tua vida e através da tua vida, mesmo depois do cumprimento da promessa. Deuteronômio 28:2 diz: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Então, a obediência a Deus precede cumprimento de promessas. A obediência a Deus precede viver os planos de Deus. A obediência a Deus precede receber as bênçãos de Deus. João 15:5 diz: se alguém permanecer em mim ou nele, esse dará muito fruto. E esses frutos é uma vida em Deus, é uma vida conectada com Deus. Esses frutos é Deus trabalhando na sua vida, é Deus trabalhando através da sua vida. Como Deus trabalha, então, nessa fase de depois que você está vivendo as promessas, vivendo os planos de Deus para a tua vida? Ele ensina gratidão, para você ser grato a Deus, reconhecer que foi a mão de Deus e que continua o tempo todo, para sempre sendo a mão de Deus. Humildade, continuar se curvando para o senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Fidelidade, permanecer fiel a Deus. E Ele te prepara para novas missões e novos frutos. Amém? Então, Deus trabalha em cada etapa da nossa caminhada cristã, revelando o seu amor, ensinando a obediência, libertando e restaurando, revelando o propósito, fortalecendo durante a espera, chamando para passos de fé, sustentando durante o cumprimento das promessas. Isaías 64:4 diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha por nós. Deus trabalha por seus filhos, não importa em que fase da sua caminhada cristã você está. Deus está trabalhando na tua vida de alguma maneira. Perceba, que o Senhor possa tirar as escamas dos seus olhos e você possa perceber o trabalhar de Deus na tua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Deus Espírito Santo, nós estamos aqui na tua presença.
Senhor, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Tu és santo, 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 santo. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a ti. Gera sede e fome nos nossos corações pela tua presença, Senhor. Que a gente continue amando a tua presença, não importa em que fase da nossa caminhada a gente esteja, que a gente ame estar na tua presença, Senhor. Tira toda a ansiedade do nosso coração, Senhor. Que a gente possa esperar o teu tempo para tudo nas nossas vidas, Senhor. Que a gente possa acreditar no teu agir, Senhor. Que o Senhor trabalha por nós. Que nós precisamos ter fé em ti e experimentar do teu amor diariamente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.